Bom dia, pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Se puderem falar no bate-papo lá para a gente saber se está tudo ok. Meu nome é Eloy Oliveira, eu sou engenheiro de aplicação da OpenCAD. Hoje a gente vai estar. Obrigado. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre estimação de estado de bateria com Deep Learning. Antes de começar, gostaria de agradecer e dizer que nós temos aqui comigo a Silvia e o Eduardo, eles vão estar dando suporte neste webinar. Vocês têm aí um painel de perguntas, que vocês podem fazer perguntas no decorrer da apresentação. Ao final eu responderei algumas perguntas, aquelas que não forem respondidas a gente pode mandar por resposta por e-mail depois. E vamos lá, espero que vocês gostem desse webinar aí. A ideia hoje, tá, é a gente falar um pouquinho de Deep Learning. A gente vai seguir essa agenda, iniciar em Deep Learning, estimação de SOC, falar sobre um experimento realizado, sobre redes neurais e uma demonstraçãozinha aqui, bem básica. Bom, o Deep Learning é uma tecnologia-chave que impulsiona uma mega tendência de inteligência artificial, IA, né? Suas origens remontam ao início da computação, que evoluiu para incluir o Machine Learning, que agora é considerado um subconjunto, e agora evoluiu mais um pouquinho, que nós temos o que a gente chama aqui de Deep Learning. Então, o Deep Learning veio evoluindo, começou lá atrás, em meados da década de 50, o pessoal chamava de inteligência artificial, e as técnicas foram evoluindo, e hoje ela é classificada um pouco desta maneira, uma forma de se classificar. Quando falamos em fluxo de trabalho de aprendizado profundo, uma visualização simplificada resulta em 4 etapas iniciais: preparação de dados. Então, quando a gente fala de Deep Learning, inteligência artificial, a gente tem que ter em mente dados. A gente precisa de dados. Ou dados sensores, ou dados simulados, não tem problema. E uma vez tendo esses dados nem sempre eles vêm bonitinho para a gente. A maioria das vezes eles vêm bem com problemas, vem faltando dados, vem com not numbers, vem com falhas. Então a gente tem essa etapa de preparar os dados para poder trabalhar com isso aí. O segundo passo, então, aí sim, com os dados preparados, é trabalhar no modelamento do seu algoritmo de inteligência artificial. Então, você vai ter um projeto de modelo, ITANE, você vai precisar de um hardware de aceleração, uma GPU, um parallel computing, um cluster, alguma coisa, dependendo do que você estiver treinando. Isso aí vai ser mandatório. Interoperabilidade. Uma vez ser feito isso, você vai trabalhar com simulações e testes. Então, você vai pegar a tua rede neural, vai fazer simulação do sistema, vai verificar, vai validar, vai integrar aquilo com outras simulações e ver se ela está respondendo de acordo com o que você deseja, senão você vai ter que voltar um passo atrás, às vezes até um passo mais atrás para poder chegar nisso. E por último, o deployment, ou seja, pegar a tua rede neural e colocar ela available para outras pessoas. Então, ou você vai embarcar isso no embedded device, ou você vai usar isso no enterprise system, ou você vai fazer uma disponibilização em cloud, em edge computing, ou até um desktop. Então, esses aí são os etapas, uns fluxos de trabalho que a gente fala e mostra quando a gente fala um pouquinho sobre Deep Learning. Hoje, o foco dessa apresentação, a gente vai ver essa parte, como que foi modelado um algoritmo de inteligência artificial para estimar estado de carga de bateria. Mas antes da gente entrar aí, para ajudar a entender como que a gente chegou, a Method chegou hoje onde ela está, a gente tem aí um gráfico de evolução. A Matrox começou lá em meados de 1990 a criar pela primeira vez a capacidade de treinar redes neurais. Ou seja, nos meados dos anos 90, a Matrox lançou o Neural Network Toolbox. Tá? E aí, quando o Deep Learning evoluiu, lá em 90 ainda não se falava muito a palavra Deep Learning.
era mais Neural Networks. Aí, de repente, em meados de 2014, teve um framework popular chamado MatConvNet, do grupo de Oxford, de Visual Geometry, que lançou em 2014 esse framework, né, junto com o MATLAB. Mas em 2016 foi quando a Mathworks realmente abraçou essa causa, e a partir de 2016 começou a se lançar um fluxo anual de importantes atualizações focadas nessa parte de Deep Learning. Tá? Você pode notar que algumas dessas atualizações estão relacionadas a Deep Learning, outras aos aplicativos, focados mais em produtividade e implantação, mas todo ano sempre tem novidade. Então, isso aí foi evoluindo. E aí muitas pessoas perguntam, o que vem a seguir? A resposta é que está sempre evolução. Esse caminho é muito difícil da gente saber, prever e falar para vocês qual que é o próximo passo. Tá? No entanto, observem que as atualizações elas crescem a cada ano. Daqui a pouco não vai caber mais num slide as atualizações que tem anualmente aí. Então a Merfin está comprometida em lidar com isso, e aqui a OpenCAD a gente está aqui para a gente ajudar vocês a assimilar essa constante evolução. Uma das evoluções muito interessantes que a gente sempre fala, a gente mencionou apps para preparação de dados e outras coisas, a gente também fornece apps para modelagem. Então, assim, para o Deep Learning, para aprendizado profundo, a gente tem alguns aplicativos pré-criados, né, que ajudam a automatizar a etapa de treinamento e fornecem visualizações para entender e editar redes profundas. Um deles é o Deep Network Design, certo? Onde você pode escolher uma biblioteca abrangente de modelos pré-treinados, projetar, analisar graficamente redes, monitorar o treinamento com gráficos de precisão e perda variável e até validação, e até gerar o código MATLAB equivalente para recriar o design. Esse aqui é o carinha aqui, essa carinha a gente vai mostrar para vocês depois no MATLAB como que ele é. Um outro aplicativo que a gente chama bastante atenção é o Experiment Manager, tá? Onde você economiza tempo para a seleção de modelo tentativa e erro. Você consegue varrer combinações de hiperparâmetros, classificar, filtrar e monitorar o treinamento usando métricas sofisticadas e permitir replicar pesquisas e acompanhar resultados. Então, esse cara aqui ele vai te ajudar a gerenciar o seu experimento, ou seja, gerenciar toda a sua rede neural. Mas falando em rede neural, vamos fazer uma pequena definição do que é o Deep Learning aqui, tá? Aqui é um exemplo de estrutura de rede neural para classificação, tá? E observem que aqui tem várias camadas, então a rede neural ela é formada com várias camadas. Então você tem aqui o Hello Layer, Max Pooling, Dropout, Fully Connect Layer, Soft Classification Layer, Convolution, Image. Então você tem cada uma dessas caixinhas representam o modelo, tá? Você não precisa produzir cada uma dessas caixinhas. Na verdade, o processo de treinamento que existe dentro do algoritmo da Mathworks, ele já produz de forma automatizada essas caixinhas para você. O que você pode fazer para ganhar uma estrutura melhor, ou às vezes você quer mudar alguma coisa, você pode usar o Deep Network Designer para poder entrar nessas caixinhas e modificar, ou adicionar caixinha, tirar, ou fazer tudo isso aí. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma Feed Forward Propagation, tá? Onde você entra com os dados de entrada e saída, ele treina o seu modelo e faz a classificação. Tem o lei de classificação aí. Então, você produz respostas sobre dados de entradas, e aí você compara esses dados com valores reais, e em seguida você faz o backpropagation dos erros para se autocorrigir e melhorar os resultados futuros. E quando você termina todo esse processo, a rede faz somente o forward propagation para produzir as respostas necessárias. Ou seja, não adianta a gente achar que eu vou pegar um set de dados, vou pôr a entrada e saída e vou ter uma classificação lá excelente. Não, você vai ter que ter todo um processo de corrigir erros, atualizar learnables, atualizar as convoluções, analisar em relação a dados reais. Então tem todo um procedimento aí. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro como isso funciona dentro de uma estimação de baterias, de estado de carga de baterias. Então, falando em estado de carga de bateria, a gente entra no segundo tópico,
que é falar sobre estimação de estado de carga. A estimativa de estado de carga é uma tarefa de grande importância que é confiada ao sistema de gerenciamento de bateria, BMS, Battery Management System em inglês. Existem outras coisas que o BMS faz, não é só isso, mas estimar o estado de carga é uma das tarefas, tá? E uma determinação precisa desse estado de carga, ou SOC, em uma bateria, indica ao usuário até que ponto ele pode continuar usando o dispositivo alimentado por bateria antes que uma recarga seja necessária. Vamos dar um exemplo, um carro. Se você tiver conhecimento preciso da autonomia e do tempo para recarregar, isso primeiro que vai reduzir sua ansiedade. Acho que não sei se vocês já andaram com o carro na gasolina na reserva, você fica extremamente ansioso procurando um posto, e permite um planejamento de viagem apropriado. Ou seja, se você sabe o tempo de autonomia, tempo de recarga, tudo isso, você consegue planejar sua viagem de forma adequada. Na sequência, vamos mostrar o uso do MATLAB, como que foi acessado, formatado dados de medição, criada a arquitetura de redes, determinando seus principais parâmetros, treinamento de desempenho e avaliar seu desempenho de dados e testes, e por fim apresentar um recurso que começou em 2020, na versão 2020B, que é a possibilidade de pegar a tua rede neural treinada no MATLAB e usar no bloco de predição do Simulink. Aí a gente amplia um leque muito grande de possibilidades. Bom, nós vamos tomar como base este artigo. A principal contribuição desse trabalho foi a aplicação de redes neurais para a estimativa de estado de carga de baterias. Tá? A estimativa de estado de carga é tarefa de grande importância confiada ao sistema de gerenciamento de bateria, ou BMS. Uma determinação precisa desse estado de carga indica o usuário até que ponto ele pode continuar usando o dispositivo ou não, e aí quando você tem que recarregar, então vai ter que dar informações importantes. Isso vai ajudar a mostrar como implementar o algoritmo como parte do sistema BMS desenvolvido em Simulink. Ou seja, uma vez você desenvolvendo esse algoritmo, você pode trazer todo esse desenvolvimento em rede neural para dentro do Simulink, para que você desenvolva um BMS inteiro dentro do MATLAB Simulink. Vamos começar com o básico, tá? As baterias de lítio-íon, elas desempenham um papel importante, de um importante destaque no mundo, devido à sua alta densidade de energia e potência, sua eficiência, sua ciclagem, sua baixa autodescarga, sua baixa manutenção e mais um monte de benefícios que as baterias de lítio-íon, íon de lítio, têm aí no mundo. No entanto, elas vêm com algumas desvantagens, e essas desvantagens é um ponto de atenção muito importante para o pessoal que trabalha com BMS. E aí é onde entra a necessidade de você. Um BMS não é só estimar estado de cargas, tem muitas outras coisas. Duas coisas importantes você tem que operar dentro de limites de tensão e limites de temperatura. Tá? E não só o desempenho da bateria depende disso aí, mas se você exceder, isso vira um problema, tá? E aí você tem algumas técnicas para isso, mas que não vão ser cobertas aqui. Em particular, hoje, nós vamos falar sobre a estimativa de estado de carga de uma bateria, que é o tópico principal. Mas a gente não pode deixar de salientar que as baterias elas envelhecem. É inevitável que os desempenhos delas não se degradem ao longo do tempo, tanto por causa da ciclagem quanto por causa do envelhecimento. Existe uma comunidade grande de pesquisa de baterias que envolvem diagnósticos de degradação, de envelhecimento, e por aí vai, tá aí com diversas necessidades. Mas a gente não vai abordar essa parte de envelhecimento agora. Mas a gente precisa entender como estimar um estado de carga. Tá? Então, a gente precisa entender como fazer isso. Então, como a gente sabe que ele tem influência térmica, ele tem influência de envelhecimento, tem influência de tensões, uma forma de fazer é criar uma analogia termoelétrica para o comportamento das células chamados circuitos equivalentes. Ou seja, eu consigo trabalhar com meu conjunto de baterias com circuitos equivalentes. Então, aqui vem um exemplo de um circuito equivalente desenvolvido em Simscape.
Tá? Então, esse aqui é um circuito equivalente de uma bateria. Tá? Os parâmetros da topologia devem permitir que o usuário carregue da mesma maneira que carregaria uma bateria e observar a resposta que a bateria teria. Observe que isso aqui é equivalente, ele não é o real. O real lá ele se comporta de uma maneira, esse circuito ele tem que refletir a realidade ou próximo da realidade ali, o mais possível. Tá? E aí inclui queda de tensão, tempo de relaxamento, tensão de circuito aberto, funções de temperatura, aging, estado de carga e por aí vai. Mas a gente está falando de SOC, então vamos ver como que a gente estima. O SOC, a gente estima normalmente um número entre 0 e 1, que indica a quantidade de carga disponível na célula em relação à quantidade máxima de descarga, definindo como número de ampere-horas extraíveis dela quando descarregamos lentamente. Então, observe aqui, ele vai descarregando, ó, bonitinho. Tá? Um grande desafio com o SOC é que ele não é mensurável diretamente. Você não consegue ir lá igual você vai com sensores de corrente, sensores de tensão e medir diretamente. Não. Você precisa inferir, ou seja, você precisa estimar isso com base em medições de tensão, corrente e temperatura e como que é usado esse modelo da célula. Existem algumas técnicas para se fazer isso. A primeira delas, a maneira mais fácil de estimar o estado de carga, é integrando as correntes. Por definição, o SOC é integrado às correntes que entram e saem da célula sobre a capacidade total. Esse método é simples e computacionalmente barato. No entanto, o problema é que qualquer erro de medição de corrente, e medir corrente em tempo real ali pode ser um complicador, qualquer erro ali vai se acumular, fazendo com que o estado de carga divirja do valor verdadeiro até que se resete de alguma forma aquilo ali. Então, existe que a contagem Coulomb, que eles chamam, mas é uma técnica que a gente não recomenda, porque errou aqui, começou a acumular erro aqui na medição da corrente, vai acumular erro aqui, vai ficar complicado. Mas então um método mais avançado de fazer isso, que é usar observadores, por exemplo, usar um filtro de Kalman. Tá? O filtro de Kalman, para informação, ele é um observador para informações de status que contém um modelo de sistema sob observação. Então, no caso, ele tem um modelo equivalente do que você quer medir, certo? E usa um algoritmo recursivo que prevê continuamente o estado futuro e corrige usando medições realizadas. Nesse caso, o State of Charge, né, o SOC, que é o interessado, ou seja, eu quero medir esse cara aqui. Estou medindo corrente, estou medindo temperatura, estou medindo tensão ou estimando tensão, alguma coisa assim, e eu quero que isso aqui me dê o SOC. No entanto, um requisito importante para que esse carinha aqui tenha um bom desempenho, esse filtro de Kalman, e para que ele funcione corretamente, é que você tem que ter um modelo preciso e dinâmico da célula, incluindo dependências de condições operacionais e ambientais. Observe que quando você opera com bateria, você opera em condições adversas, tanto operacionais quanto ambientais. E tem um segundo problema. Normalmente isso aqui vão em sistemas embarcados. Ele é um algoritmo recursivo. Ele é mais intenso em recursos computacionais do que o método anterior. Então, a gente tem que fazer esses trade-offs. E aí existe a pergunta. Existe uma alternativa ao estado da arte atual? Isso aqui é estado da arte. Não é o filtro de Kalman comum, mas tem diversos estados de arte aqui que trabalham com isso. Existe uma alternativa para isso, para lidar com muitas condições operacionais? Quais células de bateria podem ser submetidas e como pode usar diferentes tipos de célula com modificações mínimas? E se sim, como isso é tudo eficiente? Bom, a proposta daquele artigo foi usar redes neurais. Tá? Usando as redes neurais, fazendo medições de tensão, corrente e temperatura, e treinada com uma quantidade suficientemente grande de dados medidos em condições variadas, uma rede neural é capaz de aprender os padrões de mudança nas quantidades da bateria
e vincular uma estimativa de precisa do estado de carga. E é isso que a gente vai mostrar no decorrer nos próximos slides. Mas atentem-se, é muito importante dados de treinamento. Tá? É muito importante você ter uma gama de dados representativos para poder fazer isso aí. Aí, qual que é o número mínimo? Não sei, depende do seu problema. Eles têm que se representar, eles têm que representar as condições operacionais, as variações da operação e tudo mais. E aí, uma vez feito isso, os dados são rotulados, enviados para o algoritmo de treinamento, né? E aí você consegue aprender os padrões através de entrada e saída e determinar um resultado. Então a gente vai mostrar como foi feito esse experimento, como foi feito tudo isso. Esse experimento ele teve algumas etapas aqui que a gente vai mostrar. Primeiro, quais células foram usadas, qual o ciclo de direção, equipamentos de teste e os resultados desse experimento. Certo? As células usadas foram duas células de baterias cilíndricas na forma de 18650. Uma era Panasonic e a outra LG HG2, ambas com capacidade semelhante, em torno de 3 ampere-hora, sendo que a célula da LG tem uma resistência nominal um pouquinho menor, de 28 mA. E duas células com diferentes químicas foram usadas para demonstrar que o algoritmo de estimativa pode ter um bom desempenho para ambas. E para tornar os resultados mais realistas e significativos, as células de bateria foram testadas em uma faixa de temperatura com perfis de potência do ciclo de acionamento calculados para aplicações em veículos elétricos. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram as células da Panasonic no Ford F-150, que foi construído e modelado com um pacote de 35 kWh, composto por 3.360 células. E com um pacote pequeno, cada célula deve fornecer mais energia e isso torna o programa estimativo de estoque mais desafiador. E, portanto, deu a confiança à metodologia que eles aplicaram ali. Tudo isso foi testado na Universidade de Wisconsin, Madison e na McMaster, em Hamilton, Ontário, Canadá, onde esse trabalho que eu estou usando de referência foi realizado. E o outro PEC da LG foi modelado usando dentro do Fiat 500e. Está com 7,3 kWh de PEC. Então, eles usaram dois ambientes, então eles fizeram ciclos de direção usando essas baterias. Mas ainda, sim, as células elas foram testadas usando cicladores de bateria da Gigatron Power Electronics. E é importante salientar que esses cicladores eles são muito precisos, com tensão e corrente de ar não superiores a mais ou menos 0,1 da escala. E isso garantiu com que os dados fossem um conjunto preciso de dados de referência. Ou seja, eles puseram nessa câmera térmica aqui a célula e ciclaram e caracterizaram essas células dentro de temperaturas entre menos 10, 0, 10 e 25 graus. Eles foram fazendo tudo isso aí. Além dos dados aqui, eles tiveram dados para usar como referência também. O impacto disso, por variação da temperatura, eles descobriram uma coisa muito interessante. Eles observaram, esse aqui é o gráfico da LG HG2 célula, tá? A Panasonic apresenta as mesmas características. Não o mesmo gráfico, a mesma característica que eu vou mostrar. O que eles mostram aqui para você? Que na temperatura de menos 10 graus Celsius, aqui, ó, a resistência interna, tá? A resistência lá da minha bateria torna-se ela é 3 vezes maior. Você vai diminuindo 20, ela é mais de 6 vezes maior. Certo? Ou seja, a resistência torna-se uma função não linear da corrente em baixas temperaturas, como é mostrado nessa figura aqui. Ó. Então, vocês podem observar que a resistência para um pulso de corrente 2C a 20 graus Celsius negativos, aqui nesse cara aqui, tá? Ela é 30% menor que o pulso de corrente de 0,25.
Essa aqui é a resistência. Por que a gente chama atenção para isso aí? Porque essa resistência não linear é chamada de resistência da equação de Butler-Volmer, que é conhecida por ser mais prevalente em baixas temperaturas, como a gente está observando nesse gráfico aí. Então, quando você for desenvolver essa metodologia de estimar só com redes neurais ou qualquer outra, é importante considerar esse desempenho em baixas temperaturas, não só em altas temperaturas. Tá? Porque as características não lineares dependentes da temperatura tornam mais difícil os algoritmos observarem o SOC. Então é importante vocês tomarem um pouquinho de cuidado com isso aí. Além disso, como eu falei para vocês, que eles foram fazendo os ciclos de teste, né? Então, com os carros. Os ciclos de teste que foram feitos, foi usado diversos ciclos padronizados pela Federação Norte-Americana de Procedimentos de Testes. Um deles é o S06, que é um ciclo agressivo, que vocês estão vendo esses gráficos aí. Você tem battery voltage, battery current, battery temperature e o SOC, baseado naquela contagem de Coulomb, certo? Que a gente usa como referência, 25 graus e menos 10 graus. Observem aqui, o ciclo muda, ó, com a temperatura do SOC. Tá? Então, é um desvio bastante interessante ali, e então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Os algoritmos de estimativa funcionam como modelos inversos que estimam a tensão do circuito aberto, direto e indiretamente, enquanto para um algoritmo de rede neural, a tensão do circuito aberto não é diretamente estimada com o modelo, como é feito no field count. Então, aqui a ideia é o quê? A ideia é que a gente pegue esses dados, entrada, saída, input uma rede neural e faça toda a análise e o desenvolvimento dessa rede neural aí nas baterias. Bom, além disso, cada bateria foi ciclada e testada com ciclos de acionamento diferentes. Parte foi usado para estimar o SOC e o restante foi para testar. Para Panasonic foram 5 ciclos de acionamento. Para LG foram 8 ciclos mistos. Esses histogramas mostram que os ciclos de treinamento e teste cobriram toda a faixa de voltagem da bateria, entre 3 e 4,2. Então, por exemplo, isso é o importante para vocês tomarem decisão de quanto dado vocês precisam. Às vezes nem é tanto dado que vocês precisam, mas é a representatividade das condições operacionais da sua bateria. Então aqui, ó, a gente observa que ele operou entre 3 e 4,2 volts, cobrindo temperaturas de menos 10 até 30 graus Celsius. Tá? Porque a bateria ela também aquece, por isso que não é 25. E esses dados de treinamento, eles cobrem todo o espaço operacional, que é importante a gente ter para a gente poder falar assim, cobrimos todo o espaço operacional? Sim. Não cobrimos? Então você precisa cobrir. Certo? Além disso, 2/3 dos dados foram usados para treinamento e 1/3 para teste, que é uma proporção comum ao utilizar redes neurais. Aí. Não é uma regra, é uma proporção comum. Tá? E esses dados incluem temperaturas e outras coisas. Os autores, eles compartilharam esses testes no Mendeley Data Repository, certo? Esses testes exigiam muito recurso, dinheiro e tudo isso, então os autores disponibilizaram os dados para ajudar a comunidade científica. Então, esses aqui são os links que você pode baixar os dados de ciclagem térmica e da bateria. Observem aqui separado bonitinho. Nós baixamos e nós vamos mostrar esses dados para vocês. Mas vamos falar um pouquinho das redes neurais desse trabalho. Aqui é um conceito simplificado da rede neural feed-forward, mostrado na figura 1, né? E um fluxograma de treinamento na figura 2, como que ele é feito. Certo? E observe que o valor inicial dos parâmetros, peso e viés, foram atribuídos aleatoriamente
usando uma distribuição ortogonal. Em segundo lugar, foi feita uma chamada de propagação direta, calculando a saída inicial e um SOC candidato. Então, você compara com o de referência para calcular a perda para essa iteração e por aí vai. Você vai calculando. Então, você coloca o dado de treino, ele vai fazendo todo o ciclo bonitinho que você vai necessitando aí. E uma vez feito todo esse treinamento, aí você só faz o feed forward. Entra com o dado de treino e pega o SOC e vê se funciona. Dado de teste. Então, é assim que funciona. Para eles chegarem nisso, eles tiveram toda uma etapa de limpar os dados, remover NANDs, continuados, ruídos não esperados, e eles também normalizaram os dados. Então, vocês vão ver que os dados deles não vai estar 4 e 3 volts, vai estar entre 0 e 1, que eles usaram o procedimento de normalização entre 0 e 1, usando o algoritmo central. Então, eles fizeram dessa maneira. Mas eles já fizeram mais uma coisa importante. Tá? Aqui, eles não usaram somente 3 dados. Eles ampliaram com um filtro de média móvel, um para tensão e outro para a corrente. Eles fizeram isso porque eles precisavam de mais precisão. Então, eles ampliaram os dados usando esses filtros e conseguiram uma melhoria entre 3 e 5 vezes mais na precisão do erro de estimativa do SOC. Certo? Esse aqui é o exemplo que eles usaram. Então eu só preciso usar o FNN para SOC. Não, existem outras redes neurais, como redes neurais recorrentes, LSTM e outros lá que você poderia usar. E aí tem algumas modificações. Hoje nós estamos focados em mostrar o FNNN. Certo? E aí, para eles fazerem isso, eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam selecionar o número de neurônios para o modelo. Como que eles fizeram? Eles treinaram centenas de modelos, usando o MATLAB Simulink, variando o número de neurônios em cada camada, conforme essa figura mostra aqui para a gente. Tá? E os parâmetros de treinamento usados nessa seleção mostraram que os modelos com 55, 82 e 99 apresentaram uma precisão muito semelhante. Então, ó, esses 3 carinhas aqui. Com isso, mostrando aqui o resultado de 2.000 modelos, e apesar da variação significativa, tudo, isso ocorre por causa dos valores iniciais do CID e outras coisas mais, tá? Isso também pode levar a mínimos locais diferentes, então tem toda uma teoria aí por trás. Mas aí eles resolveram selecionar o de 55. Por quê? Porque era o menor número de neurônios e tinha uma precisão muito próxima do que eles estavam buscando e tanto do 89 e 90, então eles acharam um bom custo-benefício usar o de 55. Não é uma regra, não é escrito em pedra, não é isso que funciona. Cada caso é um caso. No caso deste artigo, eles acharam melhor usar 55, que era o menor número que dava uma precisão aceitável. Bom, e aí a estrutura de SOC, de Tionlian e tudo foi mostrada, e aí aqui a gente observa os resultados, né? O azul observado, o laranjinha predito e aqui o gráficozinho de erro, como que foi feito tudo isso aí. Isso aí a gente vai mostrar como ver toda essa rede neural usando o Deep Network Designer. Daqui a pouco a gente chega lá, mas o Deep Network Designer, que é esse cara aqui, você consegue observar toda essa estrutura e, inclusive, modificar se houver necessidade. Para também, além do mais, melhorar a estimativa de SOC e outras coisas, você pode adicionar outros dados. Observe que eles adicionaram 2 dados de entrada usando média móvel, mas aqui é um exemplo, se você quisesse crescer, os dados, o erro de ganho, o offset, temperatura offset, então você pode ir adicionando mais dados e aí melhorando o conjunto de dados e trabalhando com isso mais. Isso aqui é mais uma forma de melhorar a estimação do SOC. Certo?
Essa figura ela já mostra que, apesar da inclusão do ruído do conjunto de dados, que foi o caso, esse caso aqui, ó, além dos dados originais, eles calcularam isso aqui para quê? Para adicionar o ruído dos sensores nas estimativas. O conjunto de dados mostrou anteriormente, ele não teve uma mudança muito significativa. A estimativa do SOC foi mantida mesmo sob ruídos e tudo mais. Então, é uma forma de mostrar isso aí. E eles fizeram isso para múltiplas temperaturas. Então, aqui a gente pode observar 25, 10 graus, 0 e 10, menos 10 aqui e 10 graus aqui. Observem, então, os gráficos mudam, né, de acordo com as estimações, e então eles ficam um pouquinho melhores ou piores. Eles não estão na mesma escala, o gráfico de erro, tá? Então, não tenham a impressão de que o menos 10 está melhor, não. A escala está diferente. O menos 10, eu acredito, 10, quanto menor a temperatura, a gente observou que tem mais erro aqui, porque é mais difícil mesmo estimar isso tudo. E os resultados para todo esse mundo mostrou que, por exemplo, para o erro médio RMSE, eles ficaram em torno para todas as temperaturas de 1,2, certo? O erro absoluto médio ficou aqui abaixo de 1%. E aqui os erros máximos, aqui em alguns carros que tem um erro muito máximo, isso aí. Então essa foi a visão geral do processo de treinamento para veículos eletrificados. Mas vamos ver isso aqui na prática, tá? Então a gente vai mostrar para vocês lá no MATLAB tudo isso aqui. Então esse aqui é o algoritmo desenvolvido, tá? Aqui como que é a instrução para fazer o download dos dados, aqui está o endereço, certo? Aqui foi feito a rede neural, conforme mostrei para vocês, aqui é o fluxograma e aqui os input layer, hide layer. Então ele começa a trabalhar. Eu não vou rodar isso aqui, eu já rodei antecipado, eu vou mostrar para vocês, porque ia demorar muito. Então eu vou mostrar o que eu já rodei, mas a gente vai trabalhar. Então a gente ele cria os datasets, então ele usa várias funções de dataset, então ele usa aqui o data folder para gravar os múltiplos modelos em cada época, ou seja, ele vai gravar cada modelo em cada instante de treinamento dentro dessa pasta de data folder. Isso aqui depois é bom para fazer um debug, alguma coisa. Feito isso, configurei, eu crio os data store, então eu crio os dados, então eu pego os dados de output, observem aqui, ó, eu tenho os dados aqui, ó, os originais da LG, eu estou usando os dados da LG, tá? Eu tenho aqui todos os dados separados aqui, ó, data preparado, então se a gente ver, ó, dados de teste preparados, dados de treino, dados de validação, então tem tudo bonitinho. Ou eu posso ver os dados brutos. Eu queria ver, ó, tem todos os dados brutos, eu tenho um CSV. Então, se você quiser abrir o CSV, ó, você puxa aqui no MATLAB, ele abre um import aqui do CSV, e aí tem os dados aqui, ó. Timestamp, step, status, time, cycle level, procedure, voltage, current, temperature, capacity, watt, aqui o conta e o CNT. Então você tem, e além disso, quando foi executados os testes, end time, start time, o tipo de produtor, então tem todos esses dados aí preparados. Eu não vou trabalhar na preparação, porque não é o foco a gente trabalhar com isso. Então aqui a gente pega a pasta de treino do Data Store e as pastas de teste, aí a gente usa o preview e a gente consegue ver. Ele separou em 5 entradas X e as saídas Y, a mesma coisa de teste X e Y. Aí a gente vai configura os folders train e aí a gente transforma e combina o dataset. Então você lê todos os dados de treino e combina os dados em uma estrutura só. Ou seja, ele pega todos esses dados que estão na pasta de treino,
combina tudo numa sequência estrutural só. Aí ele define o número de batch size, certo? Então, ele pega o número e definiu como 1. Aí ele pega o máximo length, né, o máximo tamanho do dataset, tá? E ele determina que ele faz uma sequência, o sequence length, ele dá um númerozinho para a gente. Aí ele lê todos os dados e combinar o teste do dataset em uma estrutura também. Uma vez feito isso, aí a gente vai transformar o data store. Tá? Então a gente pega os dados de treino e teste e transforma dados de treino, @data pad sequence, então ele faz um padding, tá? com a função objetivo, e ele grava aqui, ó, read all, ele pega tudo isso aqui e lê para dentro dessa variável. Aí ele faz aqui os elementos e cria os preditores. Ele faz, então, para os objetivos e para os preditores também. E aí, uma vez feito isso, ele combina o TDS train com o objective train e cria o CDS train e o CDS test. Então, a gente consegue ver isso aqui. E aí, ele cria o validation set, ele seta como 1 aqui, tá? o script, e seta aqui o X e o Y. Bom, isso aqui foi só preparação de dados, eu não vou entrar em detalhes, aqui depois a gente pode ver vocês podem ver com mais detalhes, mas o detalhe é aqui, ó. Eu acho que é aqui que é importante. Bom, aqui ele vai especificar os parâmetros da rede. Número de resposta e número de features. É 5. Ah, mas não era 3? Lembra-se que tem os 2 filtros de média móvel que eles fizeram. Tá? Aí eles selecionaram os hidden units, 55. Lembra que a gente falou 55? Bom, 55. Número de épocas, eles selecionaram 50. Learn rate drop period, tá? O número de épocas para jogar no for dropping the learning rate, 1000. O initial learning rate é um importante parâmetro, 001. Fator de dropping, 0,1. Frequência de validação, 10. E aí ele repete o processo de treinamento 3 vezes. Aí, pessoal, eu fiz um videozinho para a gente ver esse processo. Deu uma acelerada. Então, eu rodei aqui, ó, esse processo. Eu acelerei ele para a gente ver. Esse é o processo de treinamento. Quando você inicia no MATLAB, você tem todo esse processozinho de treinamento, ó, esse acelerado 3 vezes. Aqui nós estamos usando a CPU, tá? Então tem todo esse processo. Então eu selecionei 50 iterações, poderia selecionar mais. Então demorou 52 segundos para esse primeiro treino. Lembra que a gente repete 3 vezes isso. Aqui eu acelerei em 5 segundos, 5 vezes, para a gente ver um pouquinho mais rápido esse processo de treinamento. Também vai ficar na casa de 52 segundos. Ali ficou 53 segundos usando CPU. E aí aqui eu fiz 10 vezes o terceiro processo, aqui um pouquinho mais rápido, mas também ficou na casa de 52 segundos os treinos, tá? Mas a gente poderia usar outras técnicas, outros recursos. Aqui a gente usou a CPU. Se a gente mudar a CPU para GPU, se o computador tiver uma GPU, você pode ganhar velocidade no seu treino. Nesse caso, esse computador que eu tenho tem uma GPU, então eu fiz a comparação. Treinei a mesma rede com a GPU, e aí a velocidade, aí coloquei 3 vezes, a velocidade de treino dela foi mais rápida do que na CPU. Era 52, aí ficou em 28 segundos usando GPU. Eu não peguei muito, otimizei muito esse processamento, tá? A ideia aqui é mostrar o quão mais rápido fica a gente trabalhar com GPU. 29 segundos e tem o terceiro treino lá, que vai ficar em torno disso aí também. Menos de 30 segundos. 30 segundos. Então, esse aí foi os dados de treino do nosso
que nós treinamos. Então, ele veio aqui, criou os layers, e aí aqui, ó, é onde eu estava mostrando para vocês, é o Training Options. Ele criou os Training Options com os dados que a gente quis. Aqui ele faz a sequência repeat, ele usa o Train Network. Quando eu faço Train Network, aí ele cria esse net. Esse net está aqui, ó. Tchum. Ele tá, eu gravei aqui. A gente pode observar ele no Deep Network Designer. Lembra que eu tinha falado para vocês. Então a gente consegue, com o Deep Network Designer, ele abrir a estrutura e mostrar a estrutura da nossa rede neural. Aí você clica, tem as informações, tem aqui. E você pode usar o Deep Network Designer não só para isso, mas, por exemplo, você pode adicionar dados e treinar e retreinar a sua rede neural de forma visual. Naquele caso, ó, eu coloquei tudo programado, mas eu posso usar o Deep Network Designer para projetar minha rede neural. E projetar a rede neural significa treinar a minha rede neural. Uma vez feito isso, eu exporto o código gerado, os parâmetros, tudo isso, e posso automatizar o meu processo. Bom, feito isso, chegou a hora do quê? Testar a network. Então ele pega os dados, ele usa o comando predict, põe a rede, dados de entrada, o mini batch size, e aí ele vai nos dar os dados de entrada. E aí aqui os gráficos de test estimation com RMSE, 10, 0, 10, menos 10, 0, 10, 25, certo? Aqui o o max, são métricas, né, de avaliação. Cada projeto pode ter sua métrica. Aqui foi escolhido o RMSE, o MAE e o max, porcentagem. E aí aqui os plots dos resultados. Então aqui, ó, o SOC observado é azul, o vermelhinho, o laranjinha é o predito pela rede neural. E embaixo o gráfico de erro. Aqui é menos 10 graus, observe que o erro ficou em torno de 15% erro máximo. Aqui embaixo a mesma coisa, só que para 0 graus, ele ficou perto de 15, um pouquinho ali, também o máximo. Aqui 10 graus Celsius, mesma coisa. Observe que os erros eles se acumulam principalmente nessa parte de transitória aqui. Aqui com 25 graus a estimação. E aí você tem o seu elemento. Uma vez feito isso, então qual que é o próximo passo? Fiz minha rede neural, está funcionando, está legal. Qual que é o próximo passo? A gente trazer isso para o Simulink. Então eu fiz aqui um modelinho, como que a gente traz isso para o Simulink? Eu vou abrir meu Simulink. Eu já trouxe aqui um modelinho já construído. Então eu vou entrar com os dados de tensão, corrente, temperatura, average voltage e voltage. Esses dados têm que estar normalizados. Vou sair com o SOC predito e vou pegar esse SOC output. Bom, os dados já estão preparados. Eu vou carregar eles aqui nesse dataset para a gente poder rodar. Então a gente roda ele aqui. Certo? E agora a gente tem que fazer o quê? Inserir a rede neural. Então a gente vem no Library Browser, vem aqui em Deep Learning, né? Deep Learning Toolbox, Deep Neural Networks. Observe que você pode construir diretamente no Simulink, se você quiser. Não é o foco aqui. Aqui é o foco é o quê? A gente usar os preditores. Então eu vou usar esse cara aqui, ó, Predict, que é a mesma função que a gente estava usando. Eu venho aqui e puxo para cá. Então eu ligo aqui, ó, entrada e saída. Aí eu tenho meu predict aqui, que é a minha rede neural. Dou 2 cliques, ele abre a configuração. Então ele faz assim, ó, qual o matfile? Eu tenho o matfile lá, que é o net.mat. O mini batch size é 1. Dou uma aplicação, tem lá, ó, as ativações, tudo, dou um OK. Bom, feito isso, se eu der um run, a gente espera que funcione. Opa, não funcionou porque não estava ligado aqui. Funcionou, mas não funcionou. Vamos rodar de novo. Então eu consigo abrir aqui
meu estado de carga, o amarelinho é o predito com a rede neural, o azulzinho é o observado com a lei de Coulomb, e aqui os dados que foram usados para a entrada. Tensão, corrente, temperatura, voltage average e corrente average. Observem que os dados aqui já estão normalizados. Tá? Então a gente tem que entrar, porque a rede neural foi treinada com dados normalizados. Se ela entrar com dados não normalizados, vai dar problema. Então, basicamente isso. E aí, isso aqui amplia as capacidades, porque você pode integrar esse bloco no desenvolvimento todo do seu BMS e, inclusive, você pode, por exemplo, gerar código C, VHDL ou PLC automaticamente para que você tenha essa rede neural implementada no Embedded System, se for o caso, e por aí vai. Bom, esse aí foi o webinar, pessoal. Não sei se tem dúvidas. Sei que é bastante informação. Se não houverem dúvidas, gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que tenham gostado deste webinar. Fiquem atentos às nossas canais e redes sociais do OpenCAD. A gente tem o site, tem um canal no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e tudo mais. Gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo dia e muito obrigado.